Meus irmãos, estamos aqui trazendo mais um Maná do Dia para você. E o nosso se encontra hoje no capítulo 66 do livro de Isaías, nos versículos 1 e 2. Olha o que nos diz aqui. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e aquele que treme da minha palavra. Amém? Então essa é a palavra de Deus falando aos nossos corações. Deus aqui, ele está falando a respeito da sua morada, onde ele deseja de fato fazer a sua habitação. Aqui no princípio, no início do versículo 2, ele vai dizer que fez todas as coisas que existem foram feitas pelas suas mãos. Ele fez o céu, a terra, os luminares, ele fez os peixes, a natureza, todas as riquezas que estão aqui, é ele que fez. Tudo isso é fruto e é obra das suas mãos. Mas olha para o que Deus tem olhado e aquilo que ele julga que é importante. Ele diz: porque a minha mão fez todas as coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e aquele que treme da minha palavra. Deus fez todas essas maravilhas, mas ele está interessado unicamente em você. Você é a peça-chave e a peça principal da razão de tudo isso ter vindo a existir. Deus criou tudo isso, Deus formou o universo, Deus colocou cada uma dessas coisas nos seus devidos lugares. Para quê? Para que na formação do homem nós fôssemos colocados no ambiente onde nós estamos, para que dentro desse ambiente agradável, nós aqui encontrássemos em nós esse ambiente perfeito de adoração ao nosso Deus. Talvez muitos de nós julgamos as riquezas como algo muito valoroso. Talvez muitos de nós julgamos aquilo que temos e que possuímos muito mais importante do que qualquer coisa. Deus não. Ele é dono de tudo, mas ele se preocupa com o aflito e com o abatido. Ele para tudo isso. Mesmo sendo dono de tudo isso, a preocupação primordial dele é com você. Se você tem se sentido aflito e abatido, se você tem estado em tristeza no seu coração, ou tem estado num estado de angústia muito grande dentro de si, é para você que Deus está olhando agora. Se você tem visto as circunstâncias de tudo aquilo que tem acontecido ao teu redor, se você tem planejado e não tem conquistado, se você tem trabalhado e não tem produzido, não tem colhido os frutos do seu trabalho, se você tem se sentido angustiado com a vida que você tem vivido, com as coisas que têm acontecido em você, eu quero te dizer nesta manhã que Deus está olhando para você. Você é a pessoa, é o homem, é a mulher para quem ele está olhando e com quem ele se preocupa. Se você tem se sentido abatido, é para você que ele está olhando. Se você tem estado aflito com a sua vida ou com aquilo que você tem vivido, ele está olhando para você. E aqui diz mais na frente que ele está cuidando do aflito, do abatido de espírito. No entanto, ele também está olhando para aquele que treme da sua palavra. Talvez aqui esteja o segredo de tudo. Olhar para a direção de Deus, olhar para o direcionamento de Deus, ouvir aquilo que ele diz e tremer diante da sua voz, tremer diante daquilo que ele tem colocado diante de nós. A palavra de Deus, ela precisa ter e fazer efeito em nós. A palavra de Deus precisa moldar a nossa vida, impor limites. A palavra de Deus precisa dizer para nós aquilo que nós precisamos viver.
Nós temos vivido a nossa vida, nós temos feito as nossas escolhas. Deus tem mandado nós fazer determinadas coisas e nós só fazemos aquilo que nós queremos. Nós somos hoje dono das nossas escolhas. Nós somos os donos das nossas decisões. Somos nós que fazemos, nós que escolhemos. E Deus está dizendo nesta manhã, é Ele que cuida, aquele que treme diante da palavra e da vontade dEle, é esse a quem Ele vai cuidar. Nós temos que parar na nossa vida de fazer aquilo que nós queremos, de fazer aquilo que nós achamos e julgamos que é correto e que é legal. Para mim, legal é fazer a vontade de Deus. Para mim, legal é engolir aquilo que há dentro de mim e a partir daí fazer aquilo que é a vontade de Deus. Eu tenho tido experiências assim, de ignorar aquilo que outrora eu julgava que era importante, para a partir de então começar a fazer aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que Deus sonha e deseja que eu faça. E esse é o meu conselho que eu deixo para você nesta manhã. Que Deus possa ser o controlador da tua vida. Que Deus possa ser aquele que determina a hora que deve-se e que não se deve fazer algo ou alguma escolha que nós fazemos. Deus é o Senhor de tudo, inclusive das nossas vidas. E eu deixo essa palavra com você, curta ela e compartilha. Eu sei que Deus está falando ao teu coração, como também hoje fala ao meu coração. Que essa palavra possa alimentar a você e suprir a tua necessidade. Mas nunca perca a direção, nunca perca a decisão e a escolha de que a vontade de Deus é que deve prevalecer sobre todas as coisas na nossa vida. Seja dolorida ou não, a vontade de Deus é a melhor escolha que nós podemos fazer. Que Deus possa te abençoar nesse dia, fique com Deus e até amanhã nós estaremos aqui trazendo mais uma palavra de Deus para o teu coração. Amém.